Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade. E a mensagem do dia é: a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Emmanuel, do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier. Hoje, em continuidade aos nossos estudos sobre reencarnação, se você estiver ouvindo esse vídeo primeiro, eu recomendo que ouça os outros podcasts. Nós estamos falando sobre reencarnação para que você entenda um pouco mais da base da reencarnação, e também convido a vocês a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que fala também sobre o tema, para que vocês possam aprofundar cada dia mais. Hoje, em especial, nós vamos trazer o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É um livro excelente, eu indico a leitura para vocês. Fala muito sobre reencarnação, fala da reencarnação do Segismundo, que é muito famosa no meio espírita, mas também esse livro tem um capítulo 12, que vai falar também dos departamentos de reencarnação do plano espiritual, conforme eu trouxe no último podcast da colônia Maria de Nazaré. Agora eu vou trazer da colônia do Nosso Lar, que tem também esse núcleo que vai falar sobre reencarnação. E hoje, em especial, um dos casos que eu vou trazer é sobre um espírito que pede para vir com uma deficiência na perna para aperfeiçoar a sua vaidade, que foi muito exacerbada em uma das reencarnações. Então fiquem aí, é um capítulo que a gente tem que ler alguns apontamentos, de acordo com que a gente for lendo. Eu vou explicando também para que vocês possam compreender. Bom, como esse capítulo é muito extenso, eu separei as partes principais. Depois eu convido vocês a ler também o capítulo todo. De imediato, André Luiz conhece um mentor que chama Alexandre. Ele que vai ajudar ele nesse livro, no caminho que ele percorreu para escrever esse livro. Alexandre, após a reencarnação de Segismundo, convida o André Luiz a ficar algumas semanas conhecendo o departamento de reencarnação. Então nós já temos uma noção aí de como que deve ser grande para ficar algumas semanas estudando. E o próprio André Luiz vai dizer nesse capítulo que esse departamento de reencarnação, assim como nós vimos no outro podcast, que é como se fosse uma cidade, um núcleo, ali no Nosso Lar deve ser como se fosse um bairro da colônia, provavelmente algumas semanas para ele conhecer ali todos os edifícios, todos os núcleos de estudos. E um dos incômodos pessoais do André Luiz era compreender por que muitas pessoas têm que reencarnar com algum tipo de deficiência, ou física, ou intelectual, com algumas expiações mais pesadas. E aí Alexandre já vai comentar, já vai falar com ele logo no início, né, após essas pontuações do André Luiz. Ele fala: André, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento nesse tema, quando ele nos disse que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveria ser cortada ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Compreender, André Luiz fala, claramente aonde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que
funciona em nossa colônia espiritual o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de conhecer agora e de se recolher. Então o que eles estão falando ali é que nesse núcleo é onde decide as provas, as expiações, o que nós vamos passar, as dificuldades que vamos passar aí ao longo da vida. Deixo aqui de indicação também o podcast que nós falamos sobre provas e expiações para que vocês entendam aí as diferenças básicas sobre uma prova e uma expiação. André Luiz vai falar que o local que fica esse departamento, o planejamento das reencarnações, é como se fosse um bairro ali na colônia. Ele constituía-se movimentado, era um centro muito movimentado, ou seja, tinha muitas pessoas indo e vindo. Ele tinha muitos prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse nas expressões fisionômicas. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passava sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações. Muitos graves e absorventes, ao que me parecia, muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substâncias semelhantes ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, o mentor, que estava ajudando o André Luiz, como sempre, ajudou ele na interpretação. Alexandre vai falar com o André Luiz que os espíritos que estão circulando ali nas vizinhanças com esses rolinhos nas mãos, como se fosse pergaminho, são entidades ligadas a interesses em reencarnações próximas. Nem todos, ele fala, estão ligados diretamente a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão. Então nem todos os espíritos que estão ali irão reencarnar. Muitos estão intercedendo para espíritos que vão reencarnar. Lembrando no último podcast que nós falamos que tem espíritos que não têm a claridade mental suficiente para determinar como vai ser a reencarnação. Então os espíritos mais evoluídos que tutelam por eles, que organizam essas reencarnações. É mais ou menos isso que o Alexandre está falando ali. Ele vai dizer, os rolinhos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então ele está falando que aqueles mapas são os desenhos, que é justamente o setor que o André Luiz vai explicar para nós aqui. São setores que eles fazem um desenho, uma maquete de como vai ser o nosso corpo, em que momento vai eclodir tal doença, por que eu vou ter tal doença, etc. André Luiz ficou muito curioso, ele era um pesquisador nato, é ainda, e ele tem uma dúvida, ele fala para o Alexandre, mas Alexandre, e a lei da hereditariedade fisiológica? Funciona como inalienável domínio sobre todos os seres em evolução? E aí ele vai falar assim, que não, ela sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. O que o mentor está falando aqui? Suponhamos que você necessita reencarnar numa família para levar algum aprendizado ou para evoluir em algum setor, mas você não tem necessidade
do resgate do câncer, por exemplo. E a sua família tem toda uma trajetória, tem todo na hereditariedade a causa ali do câncer. O que pode acontecer? Os mentores mais evoluídos anulam essa possibilidade de você ter o câncer, como aconteceu com a nossa Laura, com a nossa irmã Laura, do livro Nosso Lar. Quem aí leu o livro vai lembrar do caso dela. Ela tinha méritos para não herdar as doenças da família. Então, é nisso daí que eles estão conversando. Portanto, relembrando, pessoal, na nossa aula de hoje, só quem tem méritos espirituais que consegue anular essa lei da hereditariedade fisiológica, conforme Alexandre vai dizer aí. Seguindo aqui o capítulo, André e Alexandre chegam até um dos prédios do Instituto de Reencarnação. Chegando lá, Alexandre apresenta André ao assistente Josino. Josino era um dos mentores que trabalhavam ali nesse instituto e André Luiz já fica curioso, porque assim que ele chega no prédio, tem na porta ali do prédio 2 maquetes em tamanho real de um corpo físico humano, claro, né, que deve ser assim, num tamanho mais ou menos comum aos nossos, né, 1,80 m ou 70, e que ele vê que aqueles corpos têm todos os detalhes de um corpo físico, todos os órgãos, e André vai relatar, é bem legal esse relato dele, quando vocês forem ler, que ele vai falar que é como se que eles tivessem a oportunidade de ver o sangue correr nas veias, o aparelho digestivo funcionando, os rins funcionando, os órgãos sexuais, e o mentor vai explicar para ele, André, isso daqui serve para nós fazermos uma avaliação. Essas maquetes reais, entre aspas, de um corpo físico, demonstram um corpo sem nenhuma doença, sem nenhuma possibilidade de doença, e é a partir daí que nós vamos desenvolvendo as nossas maquetes para os futuros reencarnantes. É bem interessante essa parte. André Luiz fica curioso novamente e pergunta aos mentores que ali estão: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Ou seja, todas as colônias têm esse núcleo que cuida das reencarnações planetárias? Alexandre responde para ele, com a delicadeza ele coloca aqui: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, todas as colônias que estão vinculadas ao planeta Terra têm esse núcleo de reencarnação. Obviamente que dependendo de cada colônia, pode mudar alguns setores. Tem colônia que é especializada em alguns tipos de reencarnação, como, por exemplo, a que nós trouxemos aqui, a Colônia Maria de Nazaré, é responsável por reencarnações de espíritos que foram suicidas. Já o Nosso Lar, não propriamente só suicidas. Então, cada colônia vai diferenciar nesse ponto, mas todas têm o seu núcleo reencarnatório. Mais uma vez, André Luiz fica curioso. Ele vai falar com Alexandre assim: Alexandre, o meu pai acaba de reencarnar diretamente do umbral, de zonas inferiores. E como que funciona? Como que quando um espírito está lá no umbral e tem que reencarnar direto do umbral? E aí ele pergunta, né, se eles terão o mesmo generoso auxílio. E Alexandre fala algo que eu já trouxe aqui para vocês. Ele fala: ninguém fica sem um amparo divino, nenhum espírito. Ninguém está esquecido no umbral. Se ele não pode sair ali daquela região de enfermidade, os espíritos organizam uma reencarnação para ele daqui do plano espiritual mais evoluído, e é levado, né, quando está tudo organizado, esse espírito aí sim é levado à reencarnação. Recordando que quem organiza essa reencarnação, uma das principais mentoras que organiza a reencarnação do pai do André Luiz, é a própria mãe do André Luiz,
que já estava mais elevada. Interessada em ajudar ele e as suas amantes no plano físico na última encarnação, ela volta mais uma vez como sua esposa e mãe das amantes do seu marido. Então ela tem essa abnegação, essa vontade de ajudar, e ela mesma organiza esses mapas, organiza os futuros corpos físicos, tudo que eles vão precisar para essa reencarnação. Então todos ali têm um amparo. Bom, aí nós vamos para outro setor. Ele saindo daquele setor ali, André Luiz vai, de fato, para a seção de desenhos dos futuros corpos físicos, aonde ele encontra um dos mentores, um dos trabalhadores desse setor, que é o irmão Manassés. André Luiz fala que ele é um espírito bem dinâmico, com muito conhecimento, com muito alto astral. André Luiz até se contamina ali, no capítulo ele fala como que o Manassés é espirituoso, né, uma pessoa simpática. E aí, após eles chegarem lá, logo na entrada, logo depois que eles estão ali conversando algum tempinho, uma meia horinha assim, entra um espírito que é trabalhador do plano espiritual já há 15 anos e que estava programando uma futura reencarnação. E aí ele fala lá, olha, esse espírito está inseguro de recair nos mesmos erros do passado. E aí eles estão conversando ali, André Luiz e Manassés. E aí Manassés fala com ele, olha, ele pergunta, né, esse espírito, que André Luiz não fala o nome, pergunta se o mapa dele, do corpo, já está pronto. E aí Manassés fala, olha, eu creio que amanhã vai estar tudo pronto, vem aqui e procura. Mas Manassés vai dizer, eu já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Ou seja, a deficiência, tá, pessoal? Lembrando aqui que na época que o André Luiz escreveu, né, psicografou esse livro, talvez fosse a palavra que mais encaixasse. Hoje a gente sabe que é pessoa que vive com algum tipo de deficiência. E aí o espírito Manassés vai dizer para ele, certamente eu sei que você lutará com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o espírito algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações, ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média do tempo conferido à minha forma física futura? Então o espírito pergunta aqui para ele, quanto tempo que eu vou viver? E Manassés fala, olha, pelo que eu vi, nos moldes da sua reencarnação, você vai ter no mínimo 70 anos. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70 anos. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperem que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Portanto, olha aqui um detalhe que o Espírito fala. Ele brinca ali com ele, olha, você não me volte aqui antes dos 70 anos, que nós estamos preparando um corpo físico para você que adeque até pelo menos 70 anos. Mas ele não fala em dia certo da desencarnação, ele fala no período. Porque lembrando que nós temos as nossas escolhas ao longo da vida, através da alimentação, de como nós vivemos, do ambiente, etc. Isso daí pode diminuir ou aumentar um pouco a nossa moratória. Então é para nós também um puxão de orelha. E aí André Luiz fica curioso e fala com ele assim, meu amigo, o que significa a palavra completista? Manassés sorriu e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, regressando uma vez da esfera carnal, perdemos oportunidades
muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa de útil para nós e para outros, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70 e até em alguns casos 80% as nossas possibilidades de força fisiológica. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravantes de termos movimentados as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência, embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário, fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento das suas tarefas a caminho mais elevados de trabalho. Então, alguns detalhes importantes aqui que Manassés vai nos dizer que a grande maioria de nós ainda volta para o plano espiritual sem sermos um completista. E pessoal, muitas pessoas podem pensar assim, podem gerar uma dúvida. O completista então é a pessoa que desencarna quando está idoso? Não, nem sempre. Porque às vezes tem um idoso que desencarna com 80 anos, mas a programação reencarnatória dele era 95, 96. Então ele não é um completista. Às vezes uma pessoa que desencarna aos 70, ele vem com uma programação de desencarnar aos 100. Então não significa isso, a idade. E às vezes uma pessoa desencarna aos 40 e era realmente o período que ela iria desencarnar. E ela desencarna como um completista. Então isso pode variar. Mas pelo que ele fala aqui, a grande maioria não chega a esse completista. Outro detalhe importante aqui da leitura. Ele fala que quando você é um completista, na próxima encarnação você tem o mérito de escolher o seu corpo físico da maneira que você achar melhor para evoluir. E aí André Luiz vai dizer assim, ele escreve assim, continua eu curioso. Aí ele vai falar, mas Manassés, desses que voltam completistas, podendo escolher um corpo físico da forma que eles quiserem, eles escolhem realmente corpos físicos perfeitos? E Manassés fala, olha, do tempo que eu estou trabalhando aqui e dos casos que eu estou sabendo, não. Todos esses espíritos, pelo menos os que estão aqui no meu setor, que são espíritos mais evoluídos, podendo escolher corpos físicos melhores, entre aspas, não escolhem, se abstêm de escolher esses corpos físicos. E aí ele vai explicar aqui. Muitos desses pedem medidas para lhe atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-lhes a aparência física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências quanto na crosta planetária. Incurbiciam elas próprias de esmagar os missionários do bem se lhe conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fungindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras da alma em desequilíbrio. Então ele está falando aqui que geralmente esses espíritos mais evoluídos, quando vêm encarnar, eles escolhem apagar um pouco a beleza física. Lembrando, pessoal, que em se tratando de espiritualidade, nós nunca podemos generalizar, né? Mas alguns espíritos, sim, com uma grande evolução, escolhem às vezes vir com menos beleza física para esconder isso, como o próprio Manassés está falando aqui para André Luiz.
evita às vezes a inveja e tudo mais. Eles preferem externalizar algo que vem de dentro deles para chamar a atenção daquele grupo, daquela comunidade que eles estão ali para ajudar. Manassés vai dizer: as mentes juvenis, quais crianças no mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, quando chegam à situação de completistas, abandonam todas as experiências que os possam distrair no caminho da realização da vontade divina. Em seguida, André Luiz foi convidado pelo novo amigo para ir numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercado de auxiliares competentes e operosos. O que o André Luiz está relatando aí? Pequenos tablets de desenhos. Naquela época, pessoal, não tinha nem celular moderno. André Luiz estava falando ali como se fosse esses tablets que nós desenhamos hoje com a caneta. E os espíritos estavam ali fazendo essas maquetes. E aí o André Luiz começou a observar os desenhos. O que eles estavam desenhando? Eles estavam desenhando tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço da recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui, nesse setor, técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Mais uma vez eu reforço aqui nessa parte. Nossa reencarnação é muito bem detalhada, muito bem estudada. Para eles ligarem os grupos familiares, às vezes demandam décadas. Nós vamos ver aqui mais para frente. Então, é muito minucioso. É um trabalho mesmo que às vezes dura 20, 30 anos para organizar uma reencarnação. Né? Tem reencarnações mais rápidas? Sim, quando é necessário, mas tem outras que são muito bem elaboradas. É por isso que a espiritualidade sempre nos reforça para aproveitarmos cada segundo, cada dia da nossa encarnação, para trabalharmos no caminho do bem, para aproveitarmos conscientemente todas as oportunidades que chegam até nós, sejam elas de familiares, amigos, vizinhos, trabalho, enfim, todas elas são de extrema importância para o nosso aprendizado. Nenhuma peça está ali por acaso, então que nós possamos guardar isso. Sobre esse capítulo, como ele é grande, nós vamos trazer mais um pedaço na semana que vem, falando sobre mais 2 casos de reencarnação. Então nós estamos falando aí desse setor que eles organizam as reencarnações, os corpos físicos, possíveis provas e expiações. Vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, deixar, porque nós vamos gravar assim que nós acabarmos essas gravações de reencarnações. Eu vou fazer um podcast só respondendo as dúvidas para o tema reencarnação, preparação de reencarnações, etc. Tá bom, pessoal? Vou pedir para vocês que estão aqui nos escutando para curtir, deixe a sua curtida aí para o YouTube, entregar para mais pessoas este vídeo. Deixa aí também um comentário e também, se você quiser, me segue lá nas redes sociais que nós temos postado conteúdo sobre espiritualidade. O Instagram pessoal é @wigompe, o profissional é @wigomperpsi. Eu aguardo vocês lá. Até o próximo e graças a Deus.